Olá, você que nos ouve, que nos acompanha semanalmente. Que bom que a gente pode mais uma vez se encontrar para compartilhar da palavra de Deus. E nesse final de semana, onde nós estamos agora chegando ao segundo domingo do Advento, segundo domingo desse tempo de preparação para o Natal. E o texto desse final de semana vem lá do livro do profeta Isaías, capítulo 40, os versículos 1 a 11, que eu quero ler. Ele diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: Clama. E alguém pergunta: Que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Até aqui. Esse texto, ele é um texto assim chamado profecia messiânica, né? Uma profecia a respeito da vinda do Messias, né? E Messias, nosso Senhor Jesus. Não é o único no livro do profeta Isaías, existem outros, mas para esse final de semana é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho. E ele vai nos trazer essa mensagem, essa profecia a respeito do Messias ou da manifestação da glória de Deus por meio de uma pessoa, né? Nós assim entendemos nosso Senhor Jesus Cristo, é quase que como um acróstico, daria para dizer assim. Na verdade, desculpa, não é um acróstico, mas como um jogral, né? Onde tem mais de um mensageiro falando. Daria para dizer que o primeiro mensageiro é esse que nos fala ali no versículo 1, e ele é o profeta falando em nome de Deus, onde ele começa dizendo assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e assim por diante. O profeta, ele vai dar a mensagem de Deus, ele é o primeiro mensageiro desse texto, e é uma mensagem muito importante, porque ela vai ressaltar o caráter misericordioso de Deus, apesar da falta de fidelidade do povo, né? Onde ele vai dizer, parafraseando mais ou menos assim, que apesar de tudo, apesar da desobediência do povo, apesar do pecado, apesar do abandono da idolatria, Israel ainda é o povo de Deus, né? Deus vai dizer para o profeta: Falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, Deus ali reconhece que o preço pela desobediência do seu povo já foi pago. Quem tem filhos entende isso, talvez, né? Porque a gente às vezes percebe que quando a gente disciplina, a gente castiga os nossos filhos, seja qual for a forma, com uma palmada na bunda, seja privando eles de algo que eles gostam, chega um momento em que a gente percebe que a gente vê neles o remorso, o arrependimento, o sentimento de tristeza,
e ali a gente entende que eles já perceberam que eles estão pagando por um erro que cometeram. E assim como imagino que a maioria de nós faça, acredito que talvez todos, também Deus faz. Deus disciplina os seus filhos, mas não para lhe causar sofrimento única e meramente. A disciplina de Deus, por mais que às vezes ela nos traga dor, nos traga um sentimento de tristeza e até de sofrimento, ele é um ato de amor, né? Deus faz isso com a intenção de que a gente assimile o erro que a gente cometeu, né? Foi assim no exílio. Deus deixa o povo ser levado para o exílio para que o povo ali pare para pensar por que é que isso aconteceu, para que eles chegassem à conclusão de que eles abandonaram a fé em Deus, de que eles abandonaram o próprio Deus e por isso os erros que eles cometeram os levaram até aquele exílio, até aquela escravidão, até aquele momento de sofrimento. Mas o que precisa ficar claro, acima de tudo, a disciplina de Deus, ela não é com o intuito de simplesmente punir. Não é isso. O intuito da disciplina de Deus é causar o arrependimento. Assim como nós, pais, também fazemos com os nossos filhos. A gente às vezes castiga, a gente disciplina com o intuito de que eles compreendam o próprio erro, se arrependam e não o repitam. Essa é a mensagem desse primeiro mensageiro, desse primeiro arauto. O segundo vai aparecer ali no versículo 3, onde diz assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Esse texto para nós ele é muito conhecido do Evangelho, né? Ou dos Evangelhos, as passagens relacionadas a João Batista, quando ele cita esse texto falando de Jesus, que é esse Messias para o qual ele prepara o caminho, né? E é interessante porque quando a gente ouve falar disso, a gente não tem na nossa imaginação um motivo pelo qual isso faria algum sentido, mas a gente precisa entender que naquela época eram construídas estradas novas, estradas retas, para que reis ou pessoas ilustres que viessem vitoriosas de batalhas ou de guerras passassem por uma longa estrada reta, uma longa avenida e nela fossem recebidas, fossem aclamadas, aplaudidas, né, idolatradas, enfim. E é com esse pano de fundo que o profeta aqui vai falar de preparar o caminho para o Senhor. Olha, o Senhor está vindo, o escolhido de Deus está vindo e nós precisamos preparar um caminho reto pelo qual ele vai chegar, pelo qual ele vai passar, vai entrar e ali nós vamos adorá-lo. É nesse pano de fundo. E aí ele vai dizer que a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá. E essa glória vai se manifestar quando? Quando essa estrada estiver pronta, né? A figura de linguagem aqui. E assim como João Batista também preparou o caminho para Jesus, quando a gente lê ali nos evangelhos, também nós hoje somos chamados a preparar o caminho para ele, não um caminho de vinda, porque a vinda dele já aconteceu lá, há 2000 e poucos anos atrás, mas preparar o caminho da sua volta, abrir as estradas, a gente precisa anunciar, precisa pregar, né? Fazer conhecida a sua misericórdia. E que as pessoas precisam saber e entender que é somente essa misericórdia, que é fruto do amor de Deus, que pode dar esperança a cada um de nós. Misericórdia que nos oferece o perdão pelos pecados, ainda que a gente não mereça, né? E esses versos ali do 3 até o 8, né? Eles vão, a grosso modo, trazer um contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo, especialmente a partir do versículo 6 e 7, onde ele vai falar que toda a carne é erva e que, nesse sentido, ele quer falar da fragilidade do ser humano, né? Vai falar, inclusive, que com um sopro ou com o hálito do Senhor, essa erva seca, as flores caem, ou seja,
A nossa vida é frágil, ela tem um fim, e ele vai contrastar até que as coisas criadas, todas elas a grosso modo, são frágeis. Em contrapartida, a palavra de Deus, que foi o que as criou, essa permanece eternamente. E é essa palavra que mantém as coisas que foram criadas, mesmo na sua fragilidade. Também é pela palavra de Deus que nós hoje somos mantidos, que a nossa fé é mantida, que ela é sustentada. Esse, o segundo mensageiro. O terceiro é aqui o povo de Deus. Ele vai nomear como Sião, né, o monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém. Vai dizer, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, né? Sobe a um monte alto e de lá do lugar alto você vai gritar, vai falar. Aqui o povo é o mensageiro de Deus e o próprio Deus é o conteúdo dessa mensagem. É Ele quem ordena que a mensagem seja dada e o conteúdo da mensagem também é o próprio Deus. E aqui a gente precisa dizer que somente Deus é o foco dessa mensagem. Quando o texto diz para Sião bradar, ele não fala de Jerusalém como cidade, ele não fala do templo, ele não fala da importância do povo, nem de nada. Fala de Deus. Ali no versículo 9 vai dizer: eis aí está o vosso Deus. É essa a mensagem que eles têm que gritar. E aí, que Deus é esse que vem afinal de contas? E o versículo 10 vai dizer para nós: é o Senhor que virá com poder e o seu braço dominará. É um Deus que vem ao encontro do seu povo como um guerreiro forte, um guerreiro temível, que tem braço forte e que vai dominar. É um Deus que vem ao encontro do seu povo para salvar ele. A gente tem que entender aqui que Israel está no exílio, que Israel está num momento de sofrimento, de tristeza da sua história, mais uma vez. E é esse Deus forte que vem ao encontro do seu povo para livrar ele. Mas esse mesmo Deus forte é o Deus que vem como pastor, que apacenta o seu rebanho, e ele vai dizer, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. A mesma mão forte do Deus que luta pelo seu povo é a mão que guarda o seu rebanho. E aqui é importante a gente dizer, quem é apacentado por ele não está desamparado e nem indefeso. E aqui, se a gente prestar atenção, a gente lembra lá do Evangelho de João, onde o próprio Jesus diz, eu sou o bom pastor. Em Jesus se personifica essa profecia aqui de maneira bem especial, onde fica claro que o Deus que se diz como um pastor que apacenta o seu rebanho se mostra em Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou o bom pastor. E aqui, para nós, isso é algo tremendo, isso é sem tamanho, a gente não consegue ter dimensão do que tudo isso significa, mas ao mesmo tempo tem um Deus que é defensor, um Deus que luta, que briga por nós, ao mesmo tempo ser um Deus que nos toma nos seus braços, que nos abraça, que nos acaricia, que cuida de nós, assim como uma mãe cuida do seu filho recém-nascido, que coloca junto ao seu peito e ali abraça, e aquele abraço que aquece, que acalma. E como é bom a gente poder se sentir assim nos braços de Deus. É esse Deus que nos é anunciado, é esse Deus que nós encontramos na pessoa de Cristo, esse Cristo que está sendo anunciado agora pelo segundo domingo seguido, é esse Deus que era esperado como Messias. Foi dessa forma que ele se mostrou na pessoa de Cristo e é esse Deus que nós esperamos agora voltar. Mas enquanto nós esperamos a sua volta, também nós somos chamados hoje a sermos um mensageiro, a sermos um arauto de Deus. E nós temos sim como tarefa
preparar os caminhos para a volta do Senhor, pregá-lo e anunciá-lo, assim como fez João Batista, deixando claro quem é esse Deus e quem nós somos. Nós somos criaturas suas, mas nós também somos filhos seus pela fé, somos salvos por Ele. E mais, não vou dizer mais importante, mas imprescindível de ser anunciado, são as maravilhas de Deus, a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia, como elas aparecem aqui no texto. Porque no que se refere a nós, Deus também entende que já foi recebido o preço pelo nosso pecado. Em Cristo, quando Ele pagou isso com o seu sangue, nós recebemos esse pagamento. E nós precisamos anunciar, sim, as maravilhas do amor de Deus. Da mesma forma que nós temos também que anunciar o juízo para aqueles que não estão juntos a Deus, para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não são a favor. Então eles precisarão ver frente a frente esse Deus que vem para lutar com o braço forte. E a própria palavra nos diz lá no Novo Testamento: quem não é por nós é contra nós. De que lado você está? Você é um mensageiro de Deus, um arauto, aquele que tem o privilégio de se sentir cuidado e guardado nos braços de Deus? Ou você é um adversário de Deus, alguém que vai ter que, tristemente, quem sabe, enfrentar o seu juízo? Eu espero que não. Espero que todos nós possamos um dia nos encontrar na eternidade, juntos, lado a lado e sob o cuidado e a bênção eterna de Deus. E se você ainda não faz parte do grupo dos filhos de Deus, não perca essa oportunidade, não perca tempo. Coloque a sua vida diante de Deus. Se arrependa, peça perdão e coloque a sua vida toda sob os cuidados dele, na certeza de que ele faz e sempre fará o melhor por cada um de nós. Não deixe de preparar o caminho do Senhor, não deixe de anunciar as suas maravilhas. Fique na paz de Deus e que Ele te abençoe. Amém.